Estou começando a pensar que aquelas picadinhas que foram distribuídas durante a pandemia foram, na verdade, picadinhas de anestesia no povo brasileiro. O povo brasileiro que está completamente anestesiado e nenhum escândalo bilionário de fraude nas aposentadorias do INSS não é capaz de fazer com que o povo acorde. E o maior sinal de que o governo não tá nem aí e não liga mais pra opinião do povo é essa viagem aqui, viagem de luxo para Roma. Lula, que não só viajou com a Janja, mas também levou cerca de 20 pessoas, uma comitiva inteira, e viajou até a Roma para o funeral do Papa. Olha só o tamanho dessa comitiva, uma dezena de pessoas descendo do avião para curtir uns dias em Roma. A esquerda que tem tantas máscaras, tantos personagens, que a Janja até hoje não descobriu qual que é a verdadeira religião dela. Janja que durante o dia está reverenciando imagens de orixá, e no outro está lá no funeral do Papa rezando na igreja católica. E tem que ter muito talento para criar esses personagens, né? De esquerda, ela consegue até chorar. O Lula que resolveu levar a família inteira para esse funeral do Papa, essa viagem de luxo. Ele que até mesmo levou a tesoureira do PT para o velório do Papa. Bom, a tesoureira do PT foi para a viagem, mas até agora eu não vi convite para o irmão do Lula, né? Ele que parece que está preocupado com outra coisa. E quando eu falo que o Lula realmente levou todo mundo para essa viagem de luxo para Roma, eu não tô brincando, ele realmente levou. Até as vítimas da sociedade compareceram no evento. Acredite se quiser, lá nas câmeras na igreja que está fazendo o funeral do Papa, essa imagem que mostra vítimas da sociedade, que é muito conhecido como batedores de carteira, lá no Rio de Janeiro, ali no funeral do Papa, tentando conseguir a sua cervejinha. E em relação às vaias que o Lula recebe e muito em todo lugar que ele vai. Bom, parece que dessa vez ele se preparou um pouquinho mais para fugir dessas vaias. Lula que durante inúmeros eventos aqui no Brasil, ele foi vaiado, até mesmo em eventos onde só tem petista. Até mesmo lá na região da Bahia, que foi a principal culpada pela eleição desse cara aí. Lula que há pouco tempo atrás foi visitar aquela região, onde ele recebeu muitos votos, mas a recepção dele não foi lá muito amigável. Tá, mas você sabe o que aconteceu em Roma? O Lula que viu algumas vaias ali por fora do evento, onde ele foi ver o funeral do Papa, e o que a equipe dele resolveu fazer? É puxar algumas pessoas e colocar essas pessoas como se estivessem apoiando o Lula. Ele que não teve nem coragem de sair pra fora. E convenhamos, esquerdista apoiando o Lula, mas morando na Europa, em Roma, e isso que eu chamo de hipocrisia. Imagem essa que mostra uma parte da comissão que o Lula convidou para a viagem na Europa, em Roma. E teria ali supostamente algumas pessoas gritando Lula, fazendo L, mas o Lula nem sequer apareceu. Ou seja, tentaram criar um ambiente fictício, mentiroso, como se ele estivesse recebendo o apoio da multidão, mas ele não teve coragem de aparecer. Isso que eu chamo de um presidente popular. Bolsonaro que em Londres, durante o funeral da rainha, ele foi recebido, muito bem recebido, pelo povo de verdade. Ele que, ao contrário de Lula, teve coragem de sair pra fora. Uma coisa que eu tô sentindo, como José do Egito, uma pessoa que veio do nada, tava lá sozinha. Tá vendo nada? E vou falar pro senhor, ontem ela parou. Vai ter o seu veredito. E lá não tem gente pra, como alguns do Supremo, vamos falar que estou criticando o Supremo, né? Para descondenar uma pessoa e torná-la elegível.
Da sacada da casa do embaixador brasileiro na capital britânica e ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente discursou para apoiadores e prestou homenagens à monarca. Em seguida, ele visitou o caixão da rainha. E essa mentira toda do governo Lula, tantas coisas acontecendo de ruim, né? O povo pagando mais imposto, tudo caro, e ainda essa fraude no INSS, que foi uma verdadeira bomba, faz com que algumas mudanças aconteçam. Algumas mudanças essas que, meu amigo, até eu mesmo me impressiono. Essa aqui é a Luana Piovani, uma pessoa que tanto apoiou o governo Lula, tanto comemorou a vitória da esquerda. E agora, olha só o que aconteceu, ela se arrependeu. Manda o avião do nosso país que a gente paga a conta buscar a coleguinha aqui com o dinheiro da gente, né? Cara, me dá uma ânsia de vômito, me dá um nojo. Que daí eu me lembro da maçã que eu levei pra ele quando ele tava preso. Ai, meu Deus, eu nem sei, me dá vontade de despejar um caminhão de maçã em cima da cabeça dele. Cara, os caras roubaram 30 milhões de dólares num país paupérrimo. Aquela merda daquela Odebrecht, aquela porra daquela roubalheira louca que aconteceu. Você viu que pra quem tava cansado eu já achei energia, né? Porque se tem um negócio que me tira do prumo é injustiça. E o sem noção, pra não falar um palavrão, tá? Calma aí, ô esquerdista, o artista que fez o L. Você parece um pouco revoltada. Afinal, apoiar o Lula, apoiar a esquerda é o governo do amor, né? Eu não entendo por que tanta revolta. Mas o Brasil atualmente é como se fosse um jogo de futebol. E tudo depende do lado e do time que você está jogando. E essa aí é uma coisa ruim para o Fernando Collor, por exemplo, o ex-presidente do Brasil. Ele que acabou de ter a sua prisão decretada por conta de investigações, né? Processos da Lava Jato. E aqui que você vê a diferença entre o lado que você está jogando do campo, já que o mesmo Supremo, a mesma pessoa que condenou o Fernando Collor, é o mesmo Supremo que anulou as condenações do também ex-presidente Lula na época, e também na Lava Jato. O Fernando Collor que foi preso por propinas de cerca de 20 milhões de reais. Essa propina ligada à empresa Petrobras, olha só, durante a gestão do Lula e da Dilma Rousseff. Nessa época, o Fernando Collor jogava certinho, né? Ao lado do time certo, é ao lado do Lula, da Dilma, de todos os companheiros. Pois é, mas ultimamente o Fernando Collor, ele ficou um pouco escanteado pela esquerda e resolveu vestir a camisa do time adversário. É aí que deu ruim, meu amigo. Fernando Collor apoiou o Bolsonaro na última eleição e agora a conta chegou.